Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração, semana 7, semana da colheita, penúltima semana da nossa campanha. Chegamos até aqui e hoje já é o dia 44 da nossa campanha. O tema de hoje é a colheita da ousadia. Está percebendo que a gente está falando dos temas que nos acompanharam até aqui? Ontem nós falamos sobre a colheita da renúncia, e renúncia foi o tema da primeira semana. E hoje nós vamos falar sobre a colheita da ousadia. E ousadia foi o tema da segunda semana. Nós plantamos ousadia e o que vamos colher? O texto de hoje é Atos capítulo 4, versículo 29. E diz assim: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nós já estudamos esse texto bíblico aqui na nossa campanha na semana passada, na semana do avivamento. Mas quando você planta ousadia, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher ousadia, mas ousadia com atitude. Nós já falamos desse texto na semana passada, mas aqui nós vamos falar de uma outra aplicação. Nós vemos aqui que a igreja já estava no seu contexto de perseguição. Pedro e João já estavam sendo perseguidos, mas eles eram ousados, eles plantaram ousadia e eles ensinaram essa ousadia de fé, de viver para Cristo, para a igreja, contanto que a igreja vivia em oração. Então, para você ter uma vida de oração, você precisa ser uma pessoa ousada, porque oração não é só você falar com Deus daquilo que você quer. Pede tudo. Oração não é petição o tempo todo. Existe oração de petição. Aqui na nossa igreja nós tivemos por um tempo a escola de oração. E nós aprendemos que existe oração de petição, mas também tem oração de louvor, oração de gratidão, oração de adoração, oração de entrega, oração de consagração, oração de intercessão, quando você ora por alguém. Então, há várias formas, há vários tipos de oração. Então, para você ter uma vida de oração, uma vida intercessora, é necessário que você seja uma pessoa ousada, porque a oração, ela faz com que você se aproxime mais do Senhor e você não leve apenas os seus problemas, mas você se abre também para o clamor que há nos céus. Aquilo que Deus quer plantar no nosso coração vai ser plantado nas orações. Então você precisa plantar ousadia. Plantar ousadia através do jejum. Ou seja, quem faz jejum é uma pessoa ousada. Você está plantando ousadia. Então você vai colher ousadia. Se você é ousado para ficar 52 dias sem açúcar, sem café, ou ficar 7 dias sem o jantar e depois 7 dias sem uma refeição ou sem alguma massa, fritura, então você está sendo uma pessoa ousada. O que você está ensinando para a sua carne? O que você está ensinando para a sua alma? Que você pode vencer as tentações, que você é uma pessoa ousada, porque se você ficou alguns dias sem aquele alimento, sem aquela refeição, você também consegue passar outros dias sem um desejo, sem uma vontade, e vencer também essa vontade, vencer esse desejo. Então, para quem faz jejum, é uma plantação de ousadia. E você vai colher mais ousadia, porque você faz um jejum, daqui a pouco você está querendo fazer outro, e depois isso vai se abrindo, né? Você vai se consagrando mais, você vai vivendo mais em santidade, ou seja, por causa de uma plantação, agora você começa a desenvolver melhor a sua vida de oração. Tinha gente que tinha uma vida de oração capenga, mas foi ousado, começou a fazer a campanha de jejum e oração, desde o início do ano que a gente está fazendo campanha de jejum e oração aqui na igreja. Então a pessoa vai ficando mais ousada, ela vai querendo mais, ela vai desejando mais daquilo, mais da presença de Deus, mais da palavra de Deus, mais da presença dele. Então você precisa plantar ousadia para colher ousadia. Então, como nós estamos falando dessa campanha para a nossa igreja, então nós estamos vivendo essa plantação de ousadia e vamos colher ousadia, uma igreja ousada, uma igreja que tem visão espiritual, uma igreja que tem visão espiritual além dos seus recursos, para além do que tem no banco.
Uma igreja ousada, que olha para o bairro onde está plantada, mas consegue enxergar um avivamento, não fica só vendo problema, só situação difícil, mas enxerga oportunidades para pregar o evangelho. Então são características de uma igreja ousada, mas para que a gente tenha essa ousadia, é necessário plantar ousadia. Como está a plantação de ousadia aí no seu cotidiano, no seu dia a dia? Como que anda essa plantação de ousadia? Ou você só está plantando fraqueza, só está plantando apatia, só está plantando distração, só está plantando procrastinação, deixar tudo para depois? É isso que você vai colher. Mas para eu colher ousadia, eu preciso plantar. Esses discípulos aprenderam ousadia com Jesus, que curava no sábado. Tem que ser ousado para curar no sábado. Que ressuscitava mortos, que tocava enfermos, que pela lei eles eram impuros e não podiam ser tocados. Então Jesus, aqui na terra, nos mostrou o que é ser ousado. É passar a madrugada toda orando, é expulsar demônio. Então Jesus vai mostrando isso para os discípulos. Os discípulos vão o quê? Plantando. Então, quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, o que acontece? Os discípulos passam a imitá-lo e passam a ser ousados. E a igreja, naquele momento, a igreja que começa também a plantar e a desenvolver essa ousadia. Você vai passando adiante. O que você está passando adiante para as novas gerações? Jesus ensinou um ministério ousado para os discípulos e os discípulos estavam ensinando um ministério ousado para a igreja. O que você está ensinando hoje para as novas gerações? A sua vida como crente, como cristão, tem dado testemunho? Você está plantando também na vida de outras pessoas essa fé? Ou você já não tem mais fé para nada? Ou você também não é mais ousado para nada? Ou você já não acredita mais em nada? Então, como que anda a sua vida aí ministerial, como crente? Não falando para você, não sou pastor não, eu não sou líder. Não, você é crente, você tem um ministério, sabia disso? Não, pastor, não tem um ministério não. Tem sim. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:20 que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Você pode talvez não participar de um ministério oficial, institucional, de uma igreja institucional, de uma igreja local, mas o ministério de todo crente, independente do seu cargo, função, na igreja local, na igreja institucional, é o ministério da reconciliação. Deus quer que nós preguemos o evangelho para que as pessoas se reconciliem com Deus. Esse é o clamor dos céus. O Senhor está nos rogando para que nós possamos nos comportar como embaixadores do Rei, embaixadores da parte de Cristo. Então você tem um ministério da reconciliação. Como que anda o ministério da reconciliação? Porque para viver o ministério da reconciliação é necessário ousadia. Então, se você não é uma pessoa ousada na fé, você não vai desenvolver bem o seu ministério da reconciliação. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. E aqui a gente vai vendo que, apesar da perseguição, eles oram para que Deus dê mais ousadia para eles pregarem a palavra de Deus. A perseguição poderia pará-los, mas eles pedem: Senhor, me dá mais ousadia, porque eu quero pregar o evangelho. As coisas difíceis que acontecem na sua vida, elas te paralisam ou elas são oportunidades para você viver a vontade de Deus? Quem é ousado consegue enxergar a oportunidade de Deus, mesmo que aparentemente nada daquilo seja uma oportunidade. Quem é ousado na fé consegue enxergar Deus e a mão de Deus movendo as estações, mudando e transformando gerações, restaurando os corações das pessoas, mudando histórias. Então, quem é ousado na fé consegue enxergar uma pessoa quase desfalecendo e consegue enxergar cura. Por mais que Deus não queira curar, porque Deus é soberano, mas nosso papel é pedir por cura, é orar por cura, mas nós entendemos a soberania e cremos na soberania de Deus. E mesmo que aquela pessoa venha a falecer aqui na terra, se ela teve um encontro com o Senhor, ela tem a vida eterna. Tem que ter muita ousadia para acreditar nisso. Tem que ter muita ousadia para dizer até breve, quando um irmão nosso irmão em Cristo, falece aqui na terra, mas está o quê? Vivendo agora na eternidade. Tem que ser muito ousado para acreditar. Então, eu aprendo isso aqui. A perseguição estava lá, mas os discípulos não deixaram de ser ousados por causa da perseguição. O que está impedindo você de ser uma pessoa ousada na fé, uma pessoa ousada na sua caminhada? E aí, eles estavam lá pedindo: Senhor, enquanto a gente prega, que o Senhor possa nos visitar com sinais e prodígios. Então isso é ousadia. Peça para o Senhor dons de curar, dons de fazer milagres.
né, de você operar milagres, operadores de milagres, né? Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 13, 14, vai falar sobre os dons, fora outras listas de dons que a Bíblia nos relata. Então pede para Deus dom de curar, o dom de operação de milagres, para que você seja uma pessoa usada e aprovada por Deus nesse sentido, porque o nosso Deus ainda faz milagres. E quando eles oram, o lugar tremeu. Que essa ousadia sua possa estremecer o lugar. E eu falo aqui não apenas do ambiente que você está ali orando tremer, mas que as pessoas possam perceber que elas estão lidando com uma pessoa ousada. E uma pessoa ousada, ela tem comportamento de ousadia. Uma pessoa ousada dá para perceber se ela é ou não. Então peça para o Senhor ousadia e viva como um crente ousado. Então você está percebendo que está tendo uma malignidade em tal região, começa a orar, começa a repreender, você tem essa autoridade. Está percebendo que na tua casa começou a ter confusão, começa a interceder, começa a orar, começa a profetizar, seja ousado, seja ousado. Ah, a situação financeira está difícil, continue sendo ousado. Se o Senhor tocou no teu coração de bater na porta de um emprego, mesmo que não esteja lá a placa, contrata-se, mesmo que você não esteja ali o anúncio na internet, se está precisando ou não de um funcionário para aquela área, mas se Deus tocou no seu coração, seja ousado, vai lá deixar o seu currículo, vai lá se apresentar. Ai, pastor, isso é loucura, não é loucura não, não é loucura não. E eu fecho aqui com testemunho. Eu não gosto muito de falar das coisas boas de mim, mas Deus está aqui me incomodando. Eu lembro que eu gostava muito de dar aula num curso que tinha na Avenida Rio Branco. Eu dava aula de AutoCAD. É um programa para fazer projetos arquitetônicos e mecânicos e de engenharia em geral, topografia, no computador. Então, eu tinha morado em Brasília e quando eu retornei ao Rio, eu estava já trabalhando numa empresa, mas eu queria muito voltar a dar aula nessa empresa ali na Avenida Rio Branco. E não tinha nenhum anúncio contratando, não tinha nada disso. Mas Deus estava me incomodando. Vai lá e se apresenta, vai lá e se apresenta. Aí teve um dia, gente, que eu fui lá, tá? Chegaram uma tarde, eu lembro que eu cheguei lá nessa empresa e falei assim, olha, vocês estão precisando de professor de AutoCAD? Eu já dei aula aqui no passado, eu conheço o Felipe, que é o dono da empresa, mas ele não estava no momento. E a pessoa falou assim, você é professor mesmo? Eu falei, sou. Eu já dei aula aqui, pode ligar para o Felipe. E aí, na mesma hora, ela entrou em contato, falou assim, olha, eu vou anotar seu número, porque a gente está precisando sim de professor. E você apareceu numa boa hora, porque hoje eu tinha que já estar aqui ligando, fazendo anúncio, pagando anúncio nos jornais, porque o nosso professor de AutoCAD agora vai morar em São Paulo. E ele nos avisou hoje, tem um monte de turma para dar aula. Você tem disposição? Falei, disponibilidade? Falei, óbvio que eu tenho. Então ela confirmou com o Felipe me deu ali um bom testemunho, né, de como que eu trabalhava e eu fui contratado. Então, olha só, seja uma pessoa ousada. Seja uma pessoa ousada. Se você está perdendo essa ousadia, fala com Deus, Senhor, me traz de volta essa ousadia. Mas agora ousadia na fé. A gente é tão ousado para fazer coisa errada, gente. A gente é tão ousado para fazer coisa que a gente não deve fazer, para falar coisa que a gente não deve falar. Então a gente deve usar essa ousadia para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Ora aí na sua casa, fala, Deus, eu quero ser ousado. Eu quero buscar a tua face. E a gente se encontra mais tarde, durante a campanha. Eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, mas se você está assistindo aqui hoje, nessa data, né, do dia 2 de dezembro de 2025, a gente vai se encontrar 10 horas da noite na nossa sala de oração. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau, tchau.